Tem gente que acha que tarô é superstição, tem gente que acha que tarô é ciência, que é religião, espiritualidade. Mas afinal de contas, o que é tarô? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso clã do YouTube! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Nayara Mourá, mais conhecida como a Rainha do Tarô. Sou taróloga, professora de tarô, especialista em marketing para tarólogos e cartomantes e sou especialista em leituras de tarô para mercado financeiro e crescimento empresarial. Hoje eu estou aqui no Equador, dentro da Amazônia, que nós chamamos de Amazônia Equatorial. Estou numa cidade chamada Caiabeno. Olha que coisa linda, vocês vão ver que é a cidade ao fundo, né, com essas montanhas lindíssimas do Equador. Na Amazônia, gente, é comum que chova todos os dias, tá? Em mais ou menos esse horário, à noite, começa a chover. Então, se começar a chover por agora, eu vou parar o vídeo e aí termino dentro do meu hotel. Mas, vamos seguir nesse vídeo? Eu não vou aqui falar sobre a estrutura do tarô, arcanos maiores, menores, como é que ele funciona, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, vou deixar aqui em algum lugar aqui em cima, tá? Assista esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica para se inscrever no nosso canal, venha fazer parte do nosso clã do YouTube, porque é a inscrição de vocês, é a curtida, é o like, é o comentário que vocês deixam que me dá esse gás para gravar e que faz eu parar a minha viagem, né, para vir aqui gravar vídeo para vocês. Então, por favor, se inscrevam no canal. E o que eu quero falar hoje é com você que tem essa vontade de fazer uma consulta no tarô, mas tem medo, tem receio, escutou coisas, e aí a gente vai pro Instagram e começa a ver vários vídeos de cartomantes diferentes e cada uma diz uma coisa. Tem gente que fala que tarô é terapia, que é terapêutico, que é ciência, que é espiritualidade, que é religião, e aí tem mãe de santo, e aí tem pai de santo, e aí tem ateu, e aí a pessoa fica confusa. Ela não sabe o que é tarô, se o tarô serve para ela ou não. Então, basicamente, o tarô é um oráculo de cartas que foi criado na França. Algumas pessoas dizem que foi na Itália, outras pessoas dizem que foi na França. De base histórica, nós temos mais a França. Inclusive, tarô é uma palavra francesa, né? Tarot. E o tarô foi criado em uma época em que as pessoas, pelo menos a época que o tarô se disseminou, tá? As pessoas estavam com muita raiva do governo e da religião. Nós estamos falando ali um pouco antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa culminar com uma revolução mesmo, que foi lá com a queda da Bastilha, 1789, se eu não me engano, meu lado historiadora falando aqui, né? As pessoas tiveram esses ideais revolucionários por muitos anos. Por quê? Porque a monarquia francesa, que era o sistema de governo deles, uma monarquia, era uma monarquia absolutista. Estamos falando lá dos reis, Luís XIV, Luís XV, Luís XIII, né? A população estava morrendo de fome. E a religião da época era a Igreja Católica, que apoiava a monarquia. Então o povo pobre, vamos dizer assim, estava morrendo de fome, e enquanto os ricos estavam esbanjando dinheiro. E aí o tarô, ele surge justamente, ele emerge, né, ele tem o boom na Europa, justamente quando esses ideais revolucionários estavam circulando entre a população, ok? Não necessariamente com a rebelião, porque antes de uma rebelião, de uma revolução começar, os ideais ficam anos, décadas, às vezes até mais de 100 anos, né? As pessoas ficam lá falando sobre os ideais revolucionários para depois ele culminar. Por que eu tô contando essa história? Para você entender, de uma vez por todas, que o tarô não tem nada a ver com religião. Nem católica, nem não católica, nem umbanda, nem candomblé. Por quê? Primeiramente que ele foi criado na França. Então não tem nenhuma relação com a cultura africana, com a cultura iorubá, com o candomblé, com a umbanda, porque ele foi criado na Europa. Vamos começar por aqui. Segundo, que também não tem nada a ver com a Igreja Católica ou cristianismo, porque as pessoas que trouxeram, que abraçaram o tarô desde o princípio, eram as pessoas que estavam putaça com a igreja. Então eles não queriam saber da igreja, não queriam pagar dízimo, não queriam pagar mais imposto. A galera estava morrendo de fome, e aí, às vezes, a única forma que eles tinham de se conectar com a espiritualidade era de fato com o tarô.
Então, tarô não tem nada a ver com religião. Ai, Nayara, mas no Brasil... Sim, no Brasil, 2025, as pessoas se apropriaram do tarô, e aqui eu não tô falando de apropriação cultural, tô falando de apropriar mesmo, e eu acho certo. E aí cada um trouxe a sua religião para isso. O Brasil é um país extremamente misturado, miscigenado, tem todas as culturas, todas as religiões, a gente abraçou tudo. Então sim, vão ter tarólogos que estão na abordagem da Umbanda, do Candomblé, vão ter tarólogos que vão estar na abordagem do espiritismo kardecista, vão ter tarólogos que são cristãos, que são católicos, mas isso é do profissional que está utilizando as cartas. As cartas em si não têm relação com nenhuma cultura, nem mesmo com a cultura cigana. Ah, porque o tarô veio com os romanis, com a cultura cigana. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Os ciganos têm sim a sua forma de oráculo, chamado baralho cigano. Baralho cigano não é tarô. E aí a gente tem uma outra história das ondas migratórias da etnia cigana, lá da Romênia, que foram para a Europa, Portugal, Espanha, depois chegaram no Brasil. Mas isso tem nada a ver com tarô, gente. Misturaram tudo e botaram a culpa no pobre do tarô, que não tem nada a ver com nada. Então, tarô não é religião. Tarô é espiritualidade? Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não. Quando o tarô foi criado, ele não tinha nada relacionado com a espiritualidade, tá? Nada. Tarô era uma forma, era um jogo, inclusive, que depois se tornou uma arte oracular, que depois se relacionou à espiritualidade. Eu, Nayara, eu acredito sim que existe uma egrégora do tarô. Hoje, em 2025, uma egrégora formada, espiritual e física, e essa egrégora nos guia, certo? Mas isso sou eu, não é o tarô, ok? Talvez vocês vão se constar com outras tarólogas que não acreditam em espiritualidade. Tem tarólogo que é ateu, que nem acredita em Deus. Ai, Nayara, mas pode jogar tarô sem acreditar em Deus? Sim, pode. Porque o tarô não está relacionado à espiritualidade. O tarô é um baralho de cartas que usa de símbolos para representar o universo, as situações cotidianas, as pessoas, que é aquilo que o Jung chamou de arquétipos, né? O Jung, quando estava estudando não só o tarô, mas também as religiões, ele criou esse conceito de arquétipos, que tá num nível... Isso é um assunto muito profundo para eu tratar nesse vídeo. Talvez, se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo só falando sobre arquétipos, porque é realmente muito profundo. Mas arquétipos são energias, são representações simbólicas que já estão no nosso inconsciente coletivo. Então, todo mundo sabe o que é mãe, todo mundo sabe o que é um ancião, todo mundo sabe o que é um bebê, né? Isso são arquétipos. E o tarô usa desses símbolos, desses arquétipos para representar a vida. Para a gente entender o que é tarô, primeiro você precisa entender o que ele não é. Não é religião, não é espiritualidade. Mas o que é, então? Tarô é um oráculo de cartas, é um baralho que vai trabalhar nos 3 níveis: simbólico, intuitivo e sincrônico. Então, o que é esse nível simbólico? É o que eu acabei de explicar aqui. As cartas têm desenhos, têm símbolos que se relacionam com aquilo que nós vivemos na vida cotidiana. Isso aqui, ó, que está atrás, isso aqui é um símbolo. Isso aqui é a floresta, né? Um símbolo. É uma representação arquetípica, inclusive. A pessoa que mora nessa casinha aqui, ó, talvez, você não imagina que ela é uma pessoa, talvez, uma pessoa que está muito antenada no dólar e que quer comprar uma BMW, ou que tem uma BMW, uma pessoa que está vestindo Louis Vuitton, Gucci. Talvez até seja essa pessoa. Mas a imagem que vem na sua cabeça instantaneamente quando você pensa num morador para essa casa, você pensa em alguém o quê? Mais conectado com a natureza, desprendido dessas coisas materiais. Uma pessoa que respeita os animais, que respeita as plantas. Às vezes você até imagina, se for um hippie, né, uma pessoa meio riponga, ou até mesmo um indígena, um nativo dessa região. Você não vai pensar que o presidente dos Estados Unidos mora nessa casa. Isso é o quê? Isso é o símbolo, isso é o poder do símbolo. A casa, no meio de uma floresta, é um símbolo, que ela vai conversar diretamente com
aquilo que já está no seu inconsciente. É mais ou menos isso que as cartas do tarô fazem. Quando a gente fala que o tarô conversa com um nível simbólico, ela tem desenhos que se conectam com o nosso inconsciente e traduz aquilo que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro nível do tarô, o simbólico. Cada carta é como se fosse um espelho daquilo que está acontecendo dentro de nós. E através desses símbolos, a gente compreende melhor o que está dentro e também o que está fora. O segundo nível é o intuitivo. Essas cartas, esses símbolos, eles se conectam não só com o que nós estamos vivendo para traduzir, como uma tradução. Eles também se conectam com as emoções, com as crenças, os traumas, os bloqueios e a nossa intuição. Aquilo que a gente chama de sexto sentido, aquilo que muitas vezes não é explicado e que todas as religiões têm. Tem gente que pensa uma coisa e aquela coisa acontece. Tem gente que sonha e aquela coisa acontece. Tem gente que tem uma intuição tão forte que parece que é o anjo da guarda falando com ela, não vai para esse lugar que vai acontecer alguma coisa. Ela vai lá e acontece alguma coisa. Tem vários relatos de pessoas de vários lugares do mundo que sentiram quando iam ser assaltadas ou roubadas, como tinha uma intuição, né? Você vai ser assaltada, você vai ser roubada. E aí aquela pessoa de fato foi assaltada, foi roubada. Né? Tem pessoas que sabem quando a outra pessoa está mentindo, porque tem uma intuição tão forte que sabe o que é verdade, sabe o que é mentira. Tudo isso é intuição. Então o tarô ele se conecta com essa energia também. Ele é intuitivo. Ele não é pragmático, dizendo 2 mais 2 é 4. Não, ele é intuitivo. Ele é simbólico. Por isso que ele se conecta com cada pessoa, com cada profissional, de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque ele está se conectando intuitivamente. E o terceiro ponto é o ponto sincrônico. Essa palavra sincronicidade, sincronia, também foi muito utilizada por Jung, quando ele estava falando sobre arquétipos e inconsciente coletivo. O que é essa parte sincrônica do tarô? É que cada carta sai para você no momento em que ela precisa sair. Já que ela se conecta com a sua intuição, ela se conecta com a sua energia, ela sai de uma forma sincrônica. A sincronicidade, ela é diferente de destino, ela é diferente de aquilo que está definido para você, mas ela é diferente também de aleatoriedade. Ah, é aleatório. Não, o tarô não é aleatório. Ele é sincrônico. Ele está dentro da sincronicidade. Então, as cartas se conectam com a sua energia e a partir dali, por sincronicidade, a carta sai com um símbolo daquilo que você está vivendo. E dependendo da pergunta, sai com o símbolo daquilo que você vai viver futuro, com o símbolo daquilo que você viveu no passado, com o símbolo do conselho que você precisa receber. Ok? Isso é tarô. Simbólico, intuitivo e sincrônico. Tudo que eles trouxeram depois foram misturas e foram percepções pessoais sobre tarô. Tarô é terapêutico? Não. Na base do tarô não existe terapêutico. As pessoas que começaram a usar o tarô com uma abordagem mais de autoconhecimento e por isso chamam de terapêutico. Mas aquilo que eu acredito, tarô não é terapia, tá? Terapia são as pessoas que vão para a faculdade, estudam, tiram um diploma de psicólogo, fazem psicoterapia, né? Tarô ele entra dentro do grupo das terapias holísticas, que é a terapia que trabalha o holos, né? O holístico, completo. Físico, mental, espiritual, emocional, energético. Assim como a acupuntura, Theta Healing, hipnose, meditação, yoga, são terapias holísticas. O tarô também é uma terapia holística. Mas falar que tarô é ciência e por isso faz terapia, não. Tarô não é terapia. Mas algumas pessoas vão ter essa abordagem mais de tarô terapêutico, né? Porque é uma abordagem de autoconhecimento. Já tem pessoas que vão levar para abordagem adivinhatória, de prever o futuro, de ver o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro. Também é uma abordagem do tarô, sim, pode ser feito. E é uma das abordagens que eu mais acredito, porque desde o princípio, o tarô é adivinhatório, né? O tarô é de previsão, prever o futuro. Então tem pessoas que usam essa abordagem, mas nem todas.
Tem pessoas que usam a abordagem aconselhativa, tarô, para tirar um conselho. Aquelas cartas vão dizer o que você precisa ouvir e sai no momento certo, gente, é impressionante. Sai o conselho que você precisa ouvir. Durante muitos anos eu trabalhei com abordagem aconselhativa e sempre deu muito certo. Então, antes de tomar uma decisão, compro uma casa ou não, vendo um carro ou não, mudo de cidade, mudo de país, devo casar ou não, você vem e pede um conselho para o tarô. Qual é a melhor decisão para se tomar, né? E sempre funcionou muito bem, 10 anos quase que eu fiquei na abordagem aconselhativa e sim, tem muitos tarólogos que fazem essa abordagem aconselhativa. O que eu quero que vocês entendam é que cada tarólogo vai pegar esse oráculo de cartas e vai trabalhar como melhor prefere. Gente, tem uma mosquinha aqui na câmera, tá? Acho que pela luz. Lembrem-se que eu tô na Amazônia, o que mais tem aqui é mosquito e mosca. Então, se tiver uma mosquinha voando aqui, por favor, não se desconcentrem. O que eu quero que vocês entendam é que cada tarólogo vai trabalhar da melhor forma, com aquilo que se conecta com a sua intuição, com o seu padrão de crenças, como eu te disse, né? Não é culpa do tarô, porque algumas pessoas trabalham com religião, ou algumas com abordagem terapêutica, ou aconselhativa, ou adivinhatória. Não. Ele é um oráculo que se adapta, é como um camaleão. Ele se adapta à pessoa que está lendo. Por isso que mais importante do que pensar se tarô funciona ou não, é perguntar, esse profissional que está abrindo as cartas, ele é de fato um profissional? Esse tarólogo é bom? Ou ele é um charlatão mentiroso? Esse tarólogo está dentro daquilo que você acredita que é certo e errado? Está dentro do seu padrão de moralidade? Está dentro daquilo que você precisa nesse momento? Porque talvez você está precisando de uma previsão de futuro e aí você vai parar lá numa taróloga que abre terapêutico. Não vai dar certo. Amiga, não vai dar certo. É a mesma coisa de você quer aprender inglês e começa a fazer um curso de francês. Não. Então é muito importante que vocês busquem o profissional, procurem saber sobre ele, né? Busquem informações. Saiba se é um mentiroso, se é um charlatão, se é um enganador, ou se é uma pessoa séria, profissional, ética, que tem uma postura decente por trás das cartas. E aí, depois disso, você olha qual é a abordagem que ele trabalha. É uma abordagem terapêutica? Qual é dessas abordagens? Se ele sabe o que ele está fazendo, ou se ele só está falando abobrinhas, né, da cabeça dele, que tem de tudo, gente, tem de tudo. No mundo do tarô, ó, como a gente não tem um conselho que nos regula, igual tem o CRM, Conselho de Medicina, ou o CRP, né, o Conselho de Psicologia, não existe conselho de tarólogo. Então tem tarólogo de tudo quanto é tipo. Tem tarólogo ruim, maldoso, mentiroso, que extorque dinheiro, que gosta de extorquir, né, 171, como a gente diz, estelionatário. Mas também tem tarólogos profissionais, éticos, bons, que estudaram tarô, que transformam vidas com o tarô. E é por isso que eu me tornei também professora de tarô, para formar os bons tarólogos, para formar profissionais éticos, né? Profissionais decentes. Eu não quero tarólogo ruim nesse mundo, não. Eu quero tarólogos bons que transformam o mundo através do tarô. E aí eu comecei a ensinar o meu método, que hoje eu já não trabalho mais com o método aconselhativo. Eu criei o meu próprio método. Então eu, Nayara Mourá, eu tenho um método próprio, fruto de mais de 10 anos trabalhando com tarô, depois de ter lido todos os livros em língua portuguesa sobre tarô e vários outros livros em inglês ou em espanhol, né? Eu criei o meu próprio método, aquilo que funciona para mim. E aí, com o tempo, fui formando alunos. Hoje nós temos uma escola de tarô que forma alunos que querem aprender o meu método, que querem aprender comigo como se faz tarô. Mas vejam que isso não é do tarô estrutura. Esse é o método Nayara Mourá. Esse é o meu método. Se você quer ser meu aluno, você vai aprender o meu método. Mas talvez você vai aprender o método de outra pessoa. Ou de uma pessoa que nem tem método. Tem tarólogo de tudo quanto é tipo, gente. Então, escolham bem o tarólogo que vai atender vocês. Esse vídeo fez sentido para você? Tirou a dúvida do seu coração? Se sim, deixa aqui nos comentários. E se você quer aprender tudo sobre tarô, tanto para fazer consultas, tanto para se consultar, para ser taróloga ou não, se inscreve nesse perfil, que eu estou gravando
conteúdos de altíssima qualidade que vocês não encontram no YouTube brasileiro sobre tarô. Nós somos pioneiros de um movimento que traz informação a todos os níveis. Para quem quer se consultar no tarô, para quem quer aprender a jogar tarô, para quem já é taróloga, para quem quer aprender marketing sobre tarô, tudo sobre tarô vocês vão aprender aqui. Se inscreve no canal, que é só isso que eu peço para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Queen!